Glória a Deus. O texto diz assim, amados: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum campo para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Amados, Davi, um pastor de ovelhas, um jovem baixa estatura, franzino, bem jovem, porque era jovem, porque não estava nem na idade de ir para a guerra. A Bíblia fala que ele era o mais novo da casa do seu pai, Jessé. Cuidava das ovelhas do seu pai, com muita responsabilidade e muito carinho. A Bíblia vai falar um pouco antes desse texto, vai citar que o profeta Samuel. O profeta Samuel era um profeta de Israel, era o último juiz de Israel, e ele tinha esse poder de empossar o rei e tirar o rei, porque ele era a voz de Deus em Israel. E Deus tinha falado com Samuel, dizendo: Samuel, olha, vai à casa de Jessé e você vai ungir o filho de Jessé como rei de Israel, porque eu já rejeitei Saul, que era o rei atual de Israel, para que aquele filho de Jessé subisse ao trono após a morte de Saul. E a Bíblia fala que quando Samuel chegou na casa de Jessé, Deus ia mostrar para Samuel quem seria aquele jovem, quem seria o sucessor do rei, aquele a qual que Deus escolhera em seu coração. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vê passar todos os filhos de Jessé, e ele fala assim: mas não é nenhum desses, tem mais um. Mas de repente lembram de Davi, que estava lá no pasto cuidando das ovelhas, e quando ele chega, Samuel ainda fala para Deus: é esse? E Deus fala assim: eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração. Às vezes nós olhamos para a gente no espelho, quando a gente olha no espelho, nós temos uma sensação às vezes de sermos insignificantes. Às vezes a gente tem momentos da nossa vida, tem momentos, não é todo mundo, mas tem momentos na nossa vida que a gente tem uma estima muito baixa, e que a gente acha que não dá conta das coisas, e que a gente precisa de muito para poder vencer, de muito para poder exercer aquilo que é a vontade de Deus e para fazer diferença na sociedade onde a gente está. A gente acha que é feio demais, ou a gente acha que é bonito demais. Eu tinha um amigo, nossa, era unânime, postinho um vinho, dizia assim: pô, o cara lá é feio. Mas, e para falar isso para ele? Ele não acreditava. Todo mundo falava que era feio, mas ele não acreditava, ele se achava bonito. E ele era meu melhor amigo, a gente saía da juventude, eu tinha 16 anos, a gente ia para a discoteca junto. Rapaz, aquele camarada, ele colocava uma calça tergal, xadrez, rapaz, com a boca de sino, uma camisa aquela de seda por dentro assim, ó, um cintão com a fivelona, rapaz, aquela calça apertadinha em cima e apertou embaixo.
Quem está vendo Black Power, entendeu? Uma carteira tamanho do mundo na mão, que a fitinha assim, mas ele ainda tentava ser comum com a sociedade da época, dos anos 90, mas o cara estava lá nos anos 60. Então o que acontece? Ele saía com aquele tamancão, aquele sapato social tamancão. Cara, quem falava que ele era feio, ele não acreditava. Ele não acreditava que era feio. Ele achava que ele estava arrasando. Ele chegava, ele dançava, ele achava que ele estava me olhando. Eu olhava para ele, eu gostava dele. Porque eu me achava ridículo. Eu me achava pequeno. Eu me achava inferior a todo mundo. Mas quando eu olhava para ele, eu falava assim, cara, tem chance para mim. Eu queria ter a autoestima desse cara. E às vezes a gente tem gente que tem boa autoestima, tem gente que tem uma autoestima formidável, mas tem gente que tem uma baixa estima, que acha que a gente não vale nada. Se a gente se olha no espelho e fala assim, cara, eu sou insignificante, não presto para nada, não sirvo para nada. Mas a gente olha para a vida de Davi, e nesse contexto da chamada de Davi, a gente vai perceber que Deus não está olhando a nossa aparência. Deus não está olhando a cor dos nossos olhos e nem nas ondulações do nosso cabelo. Deus não está preocupado se é calça jeans ou calça de tergal de boca de sino. Mas Deus está olhando o nosso coração. O nosso coração inclinado, disposto a aprender, disposto a ser ensinado, disposto a ser alguém que faça diferença, não como alguém que é significante, mas que faça diferença em nome dele, que esteja disponível para ele, para ser usado nas mãos dele. E esse era Davi. Davi era esse camarada. Davi era jovem. Se você olhar para a vida de Davi foi um jovem que ele foi além do tempo dele. Porque era um jovem que não era preparado para a batalha, era um jovem que foi cuidar cedo das ovelhas, era franzino, fraco, não tinha habilidade de guerra. Mas mesmo jovem matou um urso, matou um leão, por causa das suas ovelhas. Ele não foi aprender como se caça e se mata o urso. Ele não foi aprender como se mata o leão. Ele não se acovardou diante dos animais perigosos que queriam matar suas ovelhas. Simplesmente, com responsabilidade, ele foi lá e matou tanto o urso como o leão. Hoje, os nossos jovens, eles estão pautados dentro de um pensamento dessa sociedade, desse mundo. Pautados dentro de um pensamento onde eles necessitam se capacitar para vencer os gigantes que esse mundo oferece. E Deus tem chamado homens e mulheres jovens para ser homens e mulheres que não pensam como esse mundo. Porque na verdade a gente não precisa pensar em se capacitar e se preparar primeiro para depois fazer as coisas do Senhor. A gente só precisa ir, porque Deus vai capacitando o processo. E às vezes nós, como cristãos, ensinamos os nossos jovens a se preparar primeiro, a se capacitar primeiro. Estuda, faz isso, forma, tal, beleza, tem um camarada, quando chega lá no final, o que sobrou vai oferecer a Deus. E às vezes aquilo que Deus quer usar ele, nada daquilo que ele se preparou vai ter serventia para aquilo que Deus quer fazer. De extraordinário. Não estou falando que é errado você se capacitar, mas estou falando que tem coisas que a gente tem que andar pela fé. Para vencer gigantes, a gente tem que andar pela fé. E nós somos cercados por esses gigantes. E esses gigantes são as nossas lutas, são as nossas
falta de fé, são as nossas tribulações que assolam os nossos dias difíceis, são a nossa baixa estima, são as nossas preocupações, são as nossas questões que se tornam os Golias da nossa vida. Os Golias da nossa vida, ele não tem uma espada e nem um escudo, mas ele ostenta as espadas do desemprego, ele ostenta as espadas do abuso sexual, ele ostenta as espadas da depressão, ele ostenta questões que nos baixam, que nos tentam destruir, que faz com que o nosso primeiro pensamento da manhã seja o nosso Golias, e a nossa preocupação, a última preocupação da noite, continue sendo o nosso Golias. Às vezes é o dinheiro que a gente não dá conta de pagar. Às vezes são questões financeiras que assolam a nossa casa que a gente não dá conta de resolver. São Golias que se levantam. E nessa noite Deus fala para mim e para você que Ele quer nos forjar como Davi, porque Ele não olha para a nossa aparência nos achando bonitinho demais e que nós merecemos alguma coisa, mas Ele olha o nosso coração, quando o nosso coração se quebranta e se torna disponível para Ele nos ensinar e nos forjar destruidores de gigantes. Homens e mulheres que vencem os seus gigantes, homens e mulheres que vencem o seu Golias, mas não com estratégia de guerra, mas com a fé que vence o mundo. A Bíblia fala que a arma que vence esse mundo é a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Essa é a nossa arma. E a nossa fé não é acreditar. Eu não posso acreditar em Deus a partir daquilo que eu já tenho. Porque a fé, isso não é fé. Eu tenho que acreditar em Deus a partir daquilo que eu não tenho. Isso é fé. Então, nós aprendemos com Davi. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que os problemas foram feitos para serem vencidos. Os problemas foram feitos para serem vencidos. Quando você olha para o texto, nós vamos ver aqui, quando Jessé pega Davi e fala: Davi, vai lá na guerra, lá no Monte de Elá, lá onde está Elá, que é a planície de Elá, o vale de Elá. Chega lá no vale de Elá, você vai lá onde está acontecendo a guerra entre Israel e os filisteus. Os seus irmãos foram primeiro do exército com Saul. Vai lá, vê como é que eles estão para mim. Mas leva esse jumento, leva um queijo, leva uma comida, leva uma farinha para eles lá, dá uma olhada como eles estão e volta para casa. E Davi faz isso que o pai pediu. Mas quando Davi chega lá, ele ouve um gigante afrontando o exército de Israel e olha para o exército acuado e com medo. Amados, ali Davi tem uma cena, visualiza uma cena, onde o problema está se levantando, se tornando um gigante, e o povo acovardado cada vez mais com o problema que se levanta sem coragem de enfrentá-lo. E uma coisa que a gente aprende é que os problemas foram feitos para serem vencidos. Mas Israel aqui, Israel foi libertado do Egito, mas as coisas do Egito só de Israel. Por quê? Israel, quando saiu do Egito, viu Deus operar maravilhas, abriu o mar vermelho. Mas agora eles estavam acovardados diante de um gigante de 2,90 metros. Esse é o tamanho de Deus, 2 metros. A Bíblia não, o ditado popular fala que quanto maior aquele. Vai ter um grande. Vai pegar o peixe. Vai pegar o peixe. Já era. Mas o que fazer Golias crescer no medo de Israel? Pois cada momento que Golias se apresentava, o medo fazia Golias crescer. Então o homem de 2,90 metros cada vez ficava maior, porque o medo já era muito grande. E sabe o que faz os nossos Golias crescer? É os nossos medos. Nós cantamos hoje: o verdadeiro amor
Mas nós nos acovardamos diante das circunstâncias por falta de fé. E isso faz com que o medo cresça e os nossos gigantes cresçam também. Gigantes, amados, são pessoas ou situações que Deus usa para nos forjar, nos amadurecer no processo. E Davi era esse, como exemplo das Escrituras, para que nós aprendamos com Davi. Primeira coisa, o destruidor de gigantes não começa destruindo gigantes, ele começa com pequenas tarefas. Lá no versículo 20, diz assim, no capítulo 17, vai dizer: Davi, pois no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas ao guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento onde já as tropas saíram para o combate em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Olha só. Então Davi, a primeira coisa que Davi faz, o destruidor dos gigantes não começa destruindo os gigantes, mas ele começa com as pequenas tarefas. Amados, uma coisa que nós vamos aprender com Davi, para ser usado por Deus, nós vamos ser fiéis nas pequenas coisas. Davi era um cara responsável. Ele não chegou matando os gigantes. Então, para olhar para Davi, nós precisamos aprender com Davi o seguinte: Davi é lembrado, cantado, conhecido até hoje como aquele menino que derrubou um gigante. Mas para derrubar um gigante, Davi começou cuidando das pequenas coisas, das pequenas tarefas. Nós precisamos aprender com Davi o seguinte, irmãos: ser responsável nas pequenas coisas. Porque as pequenas coisas que podem se tornar um gigante amanhã. A falta de responsabilidade nas pequenas tarefas pode se tornar um gigante na nossa vida amanhã. A gente precisa cuidar dos pequenos detalhes, com responsabilidade, com cuidado, para que essas coisas não nos matem amanhã, nos acovardem amanhã. Então Davi, ele cuidou primeiro das suas ovelhas. A primeira tarefa de Davi foi ver seus irmãos na guerra, mas antes de ir, ele assegurou a proteção das suas ovelhas. A ansiedade hoje tem atropelado muitas pessoas, porque elas querem atropelar o processo. O cara entra numa empresa, ele não quer, ele já quer começar com o chefe, mas ele não consegue ser o badeca. E quando ele vai ser badeca, ele começa a articular para derrubar aquele que pode impedir dele ser chefe. Em muitos ambientes de trabalho que a gente trabalha, a gente vai preparar para essa tipo de pessoas. Mas quando o cara é responsável naquilo que foi dado a ele, ele trabalha com responsabilidade, nas suas pequenas tarefas, na simplicidade daquilo que foi entregado, que foi enviado a ele, e ele faz isso com a glória de Deus, certamente chegará um tempo onde o mundo chegará sobre a sua vida. E ele será responsável de grandes tarefas. Isso é bíblico. A Bíblia fala: se fiel um pouco, eu te colocarei no mundo. Mas para você herdar o mundo, você precisa ser fiel um pouco. As pessoas têm ansiedade querendo ter muito dinheiro, mas nunca aprenderam e nunca tiveram a responsabilidade com pouco dinheiro. Como é que vão ter responsabilidade com muito dinheiro? Hoje nós vemos uma sociedade que quer ter muitos lugares, mas ela não consegue se adaptar com um pouco lugar que ela tem. As pessoas querem destaque, mas ela não consegue conviver com a normal. Então são detalhes da vida que a gente aprende por Davi. Davi vai para uma batalha para cuidar de seus irmãos, mas ele tem responsabilidade, tem a resolver. Eu não vou largar as minhas ovelhas de qualquer jeito, vou cuidá-las, vou amá-las, vou deixá-las protegidas. Nós precisamos aprender com Davi. O destruidor de gigante, amado, tem os olhos na recompensa. No versículo 26, vai dizer assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este terceiro e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso
filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo. Amados, Davi, ele perguntou no versículo 7, mais uma vez, perguntando a mesma coisa: o que aconteceria com aquele que ferir o filisteu? Qual seria o benefício daquele que ferir o filisteu? Sabe o que estava faltando ali na fileira do exército, naquele lugar? Quando os Golias gritavam, querendo um desafiador, alguém que fosse contra ele, e o exército de Israel se acovardava com medo de uma pessoa só, de um gigante, sabe o que estava faltando? Alguém que apresentasse Deus para Golias. Se era o exército de Deus que estava ali acovardado, de maneira nenhuma aquele exército estava apresentando Deus para Golias. Sabe o que falta às vezes nas circunstâncias difíceis da nossa vida? É nós apresentamos para as circunstâncias e esses detalhes que têm se tornado Golias da nossa vida, o Deus a qual nós representamos e servimos. Nós precisamos apresentar para os nossos gigantes o nosso Deus. Só que para isso nós precisamos perguntar: o que eu vou ganhar com isso? Amém? Eu tenho que perguntar: qual será a minha recompensa? Eu tenho que perguntar para mim mesmo: o que eu vou ganhar apresentando Deus nos gigantes que assolam a minha vida? O que eu vou ganhar com isso? Davi, ele perguntou o que ele ganharia. O que ganharia aquele que destruísse o gigante? Isenção de impostos, casaria com a filha do rei, teria benefícios ali na sua pátria. Mas na nossa vida cotidiana, no nosso contexto de vida, nós vamos perguntar: o que eu ganho apresentando os meus problemas no tamanho do meu Deus? Experiência, amadurecimento, crescimento espiritual. Eu vou deixando de ser menino, vou deixando de ser aquele que cresce no Senhor. Eu vou tendo experiências na vida. Tem gente que anda com Jesus, ainda é pequeno diante de Jesus. Vive a vida inteira pequeno. Porque quando as experiências vêm, ele quer se esconder atrás da saia de Jesus. Fica agarrado nas obras do vestido de Jesus lá, com medo do processo, pedindo pelo amor de Deus me ajuda. Sendo que Jesus fala assim: vai lá, vai lá em frente, você vai ver só. Vai lá em frente. Eu lembro um dia que meu irmão arrumou uma briga na escola. E aí, eu estava na sétima série. E aí ele arrumou uma briga lá e tal. Ele arrumou uma briga lá. E aí o negócio estava pegando fogo lá. Né? Eu era o mais velho, eu sou o mais velho, e ele depois de mim. Vai ser bom isso. Aí eu estava na escola, de repente chegava na sala, o seu irmão lá estava brincando com o cara. Quando eu cheguei lá, o cara era grande. Magrinho, mais grande, maior que eu. E o cara era bom de. E o cara estava tipo lutador de boxe, né? E eu olhava aquela figura assim, e eu falei assim. E eu cheguei. Falei: que é, meu irmão? É o seguinte, meu irmão não mexe não, hein? E eu peguei encostando nele. Comigo? Tá comigo, vamos atrás de mim. Vamos para trás, eu fui chegando. Quando chegou na beirada, eu vi o vácuo, eu falei: ele corre. Ele correu, eu corri atrás. Rapaz, ele correu, eu falei: em casa. Acho que até hoje vai estar comemorando nós. Nada, velho. Acompanha nada. Mas Deus não chama a gente, não é para correr, não é, irmão? É para bater de frente com o problema. É para dizer: olha, não é eu que vou. Porque Davi fala para Golias: olha, eu não vou contra ti, né, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque dele é a guerra. Essa luta não sou eu.
você, não é você que vai lutar contra ele. Você só precisa falar para ele o tamanho do seu Deus. Só precisa falar para ele o Deus que você serve. E crer, irmão, ir para frente. E quanto mais você avança, Deus avança na sua frente. A Bíblia fala que Ele é a sua dianteira e a sua retaguarda. Ele é o Senhor da sua vida. E você precisa crer que Ele é o Senhor. Que você não precisa se acovardar diante dos problemas e nem se esconder atrás dos vestidos de Jesus. E nem correr como eu corri. Mas você precisa avançar e ir para frente, avançando. Porque você vai ganhar sua recompensa. Davi olhou primeiro o potencial para depois fazer a luta. E qual é o potencial de Davi? Qual que é o seu potencial diante das circunstâncias? A fé. É crer, irmão. A sua fé é para ser exercitada. A sua fé é para ser usada. Amados, o exército viu Golias. O exército de Israel viu Golias. Mas Davi viu Deus. Amém? Sabe o que falta para a gente? Não é olhar o nosso gigante. É ver Deus. É ver Deus em vocês. Amém? Conte para Golias o tamanho do seu Deus. Terceira coisa: destruidores gigantes não dão ouvidos às críticas destrutivas. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descesse daqui e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade, descesse apenas para ver a peleja. Olha só, nós, quando entramos na peleja, nós temos que passar por essas pessoas, meus irmãos mais. E esses irmãos, essas pessoas que são perto de nós, são muito próximos de nós, eles têm um poder emocional muito grande em nós, seja ele irmão, seja ele cônjuge, seja ele primo, seja ele alguém amigo do político, seja ele o que for. Essas pessoas têm um poder emocional muito grande. Mas nós precisamos enfrentar essas críticas. Nós não podemos basear a nossa vida e a nossa luta a partir de Deus. As construtivas nós ouvimos, recebemos e nos consertamos. Mas as destrutivas, não. Eu não gosto de andar com gente que é negativo. Eu gosto de andar com gente que é realista. Verdadeiro. Irmão, não vai cair, que é por assim, vai dar errado, ou eu já passei por aí, não vai para lá. Ou se você não tem nada. Eu sei que você está contra, mas eu não consigo voltar para aqui. E eu acabei de voltar de lá agora. Aí é diferente. Mas é diferente aquele que nunca trilhou aquele caminho, chega, aí você fala assim, você conta para ele. Aí ele fala assim, não vai dar certo. Mas você já teve que não, eu nunca tentei que não vai dar certo. E se você for também não vai dar certo. Se o outro também for, não vai dar certo. Ninguém dá certo, não dá conta não. Olha, não dá conta não. Tudo não dá conta, tudo não dá certo. E uma coisa que nós precisamos entender no processo, amado, é que a crítica, ela machuca e ela é contínua. Mas machuca muito mais quando vem de pessoas que você começa a viver. Isso machuca. A negatividade das pessoas machuca muito. A crítica da pessoa sempre está dizendo, olha, principalmente quando você tem alguns defeitos e a pessoa sempre está lembrando dos seus defeitos. Sempre que você já ouviu, você está lutando para mudar, e aí você está sempre recebendo a mesma palavra a respeito do seu. Davi, ele recebe a palavra de Eliabe, mas Eliabe fala que Davi, ele era um cara intrometido. Quando ele fala isso para Davi, porque ele sabe que Davi é intrometido. E é isso que a gente precisa dessa sociedade. Homens e mulheres intrometidos. É interessante esse processo. Porque quando a gente tem fé e a gente avança contra os nossos gigantes, e a gente vê alguém enfrentando dificuldade,
e a gente sabe que a gente pode ajudar, foi nessa causa que Davi viu o povo acuado, covardado. Davi começou a querer ajudar no processo. Mas por quê? Davi não estava vendo Golias, Davi estava vendo Deus. Davi tinha fé em Deus. As críticas do seu irmão também não fizeram diferença para Davi. Mas Davi estava perguntando, Davi estava sondando o engano, Davi estava querendo entender o processo. Como é que eu posso ajudar? Tem um provérbio que diz assim: olha, aquele que entra em briga alheia é como pegar um cão pela orelha, não é isso? Pela uma das orelhas, e ele vai morder você. Mas o texto não está dizendo que a gente não pode entrar em briga alheia. O texto está dizendo que a gente for pegar o cão, a gente pega com as duas mãos. Então, se você for entrar no problema, você entra para resolver o problema. Não é para ser contaminado com ele. Então, se vai ajudar alguém, você entra para dar a vida naquele processo. É igual, briga de marido e mulher, você mete de mulher. Mas se você vê um cara espancando uma mulher, você vai lá com a mão, segurar as duas orelhas do cachorro, para ele não te morder, mas você vai entrar. Irmão, se eu passar num lugar que eu nunca vi na vida e tiver um homem batendo uma mulher, com certeza eu vou entrar, vou chamar a polícia, vou separar a briga, independente se o cachorro vai me morder ou não. Mas eu não vou deixar o homem bater uma mulher. Você entendeu? Então o que a Bíblia está falando não é que você não vai enfrentar um problema, deixar, não vamos meter no problema dos outros. Mas se você tem um amigo, se você tem alguém perto, se você pode, você sabe que pode ajudar, então vai lá, não segura só uma orelha, segura as duas. Amém? Ele tem vontade. E Davi fez a mesma coisa. Davi não segurou na orelha. Davi perguntou a Deus: quando eu vou segurar na orelha? Davi foi lá e disse: não, eu vou enfrentar o gigante. Opa! Quem é esse circunciso que afronta o exército de Deus? É eu. Vou lá resolver esse problema. Fala para o rei que eu vou lá. Então, sabe o que está faltando às vezes nos nossos jovens e nós, muitas vezes na igreja? É homens e mulheres que realmente queiram resolver o problema, queira ser resposta. O que Davi fez aqui é ser resposta diante das dificuldades. Nós precisamos ser resposta diante das dificuldades. E sabe o que está acontecendo? Nós passamos a vida inteira acuados com medo do gigante e nós não conseguimos ser resposta para ninguém por causa do gigante. Você entende o que eu quero dizer? A gente tem que deixar realmente Deus tomar posse da nossa vida, para que os gigantes possam cair por terra e de fato nós sermos resposta para alguém. Olha, eu posso ser resposta para você. Você está enfrentando esse problema financeiro? Eu posso ser resposta para você. Eu faço a mesma coisa, mas pela fé eu segui e venci. Ah, você está passando por isso? Eu posso falar para você, eu faço a mesma coisa, mas eu fui lá e venci o gigante, porque Deus me fez isso. Esse gigante não foi maior do que eu. A droga não foi maior do que eu. A prostituição não foi maior do que eu. A dívida não foi maior do que eu. O adultério não foi maior do que eu. Porque o meu Deus é muito maior do que esses problemas. Porque eu venci isso aí. Então eu posso ser resposta para o outro que está passando as mesmas coisas. E dizer: olha, não querendo me prometer, mas me prometer, eu quero dizer para você que existe um Deus que é maior do que isso aí. E eu sei quem ele é, porque eu vi ele derrubar os Golias da minha vida. Eu vi ele derrubar os Golias da minha vida. Amado, destruiu os gigantes, ele usa as armas que Deus nos deu como experiência. Então nós precisamos ter experiências com Deus para podermos adquirir essas armas. As armas que Davi tinha era a experiência que ele teve com o urso, com o leão, que ele venceu essas dificuldades no passo das ovelhas,
daquele gigante, ele falava: cara, vou lutar com esse cara. E vou usar aquilo que eu tenho como arma. Como estratégia que Deus me deu, a experiência que eu tenho com ele. Saul, nem Saul vai lá, chama Davi, fala: você é muito moço, você não pode ir para essa batalha, você é franzino demais. Mas Davi fala: olha, o meu servo venceu o impulso, matou o leão por causa das ovelhas, eu tenho capacidade de ir lá. Então Saul falou: então peraí, eu vou colocar em você uma armadura, vou te dar um escudo, vou te dar uma espada. E vestiu Davi com as armas de guerra do rei. Mas ele não conseguiu nem se mover, nem ter agilidade. Tirou aquilo lá. Sabe que às vezes nós queremos vencer as nossas lutas com a experiência do outro. É nós que precisamos ter experiência com Deus. É nós que precisamos ter experiência com a vida. É nós que precisamos ter experiência com o sobrenatural das coisas. Nós passamos a vida inteira na internet ouvindo testemunho de muita gente que viu coisas extraordinárias de Deus. Opa, todo mundo viu, mas eu quero ver também. Todo mundo viu milagre, mas eu também quero ver milagre também na minha casa. Todo mundo viu Deus fazer proezas na vida deles, mas Deus vai fazer proezas na minha vida também, porque eu também quero ter experiência com Deus. Então Deus me mostra o que eu preciso fazer para ter essa experiência. A Bíblia fala que Davi foi lá e tirou aquela armadura, tirou aquelas coisas todas, aquela parafernália que o rei colocou na vida dele, sobre ele, e agora ele vai lá no ribeiro. Pega 5 pedras do ribeiro, pedras lisas, e a Bíblia fala que são pedras lisas do ribeiro. Olha que interessante. A Bíblia frisa as pedras lisas do ribeiro. E ele pega aquelas pedras lisas, coloca no alforje, pega uma funda e vai lá para matar o gigante. E a Bíblia fala assim que quando o gigante vai para Davi, mas ele diz assim: rapaz, sou eu, porventura um cachorro para você vir com um pedaço de pau, uma vara, pega o cajado da vida do pastor, né? Uma pedrinha, o que isso aqui que tal faz? E quando o gigante vai até Davi, Davi acerta uma pedra na fronte do gigante, pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante, e o exército de Israel se enche de coragem e vence a batalha com os filisteus. Davi serviu os seus irmãos de coragem. Davi foi para aquele lugar para alimentar os seus irmãos. Chegou naquela batalha para dar comida para os seus irmãos. E quando ele chegou lá, ele teve autoridade, porque ele chegou lá para servir. E quando ele chegou para servir, ele viu um povo acuado e amedrontado. Ele disse: eu vou servir esse povo com coragem, porque eu vou mostrar para eles o Deus possível. Porque eles estão vendo os gigantes, eu não estou vendo os gigantes, eu estou vendo Deus. E ele chegou naquela batalha com as armas que Deus deu para ele, com a experiência da vida de Davi com Deus. Amado, sabe o que é o negócio? Davi pegou as pedras do rio. Davi pegou as pedras do rio de Deus. A Bíblia fala que o rio de Deus, o rio que corta o trono de Deus, ele deságua em toda a planície, trazendo vida para onde ele passa. Esse é o rio de Deus. E sabe o que o rio de Deus faz na nossa vida, amado? Ele provê pedras suficientes para matar os nossos gigantes. Ele provê o suficiente para matar os nossos gigantes. E é interessante, foram 5 pedras. Sabe quantos irmãos Golias tinha? 5. Golias, mais 4 irmãos. Quem foi lá que morreu com Joabe? Cada comandante do exército da Davi matou um gigante lá na frente. Mas Golias era o mais velho de 4 irmãos, era 5 irmãos. Davi pegou 5 pedras, matou o gigante com uma pedra sobre o 4. Sabe o que quer dizer isso? Deus não te dá condição, nem supre você para vencer apenas um problema, para resolver todos os problemas. Amém? Todos. De vez.
quer fazer com Deus. Mas sabe o que acontece, amados? Quando a gente precisa entender o texto, Davi foi lá para servir os seus irmãos. E muitas vezes nós estamos buscando a Deus para que Deus resolva o nosso problema. E a gente não tem autoridade para resolver. E Deus está chamando a gente para servir os nossos irmãos, para encorajar o medroso, para trazer coragem do covarde, para dar pão para o faminto. E Deus está chamando a gente para ter experiência para desenvolver essas coisas. Mas a gente está gastando tempo com outras coisas, acovardado, com medo, buscando a Deus para resolver os nossos problemas. E Deus está chamando você para outra coisa. Porque o dia que você entender que você é para servir seus irmãos, para alimentar o seu irmão, com coragem, com as experiências que Deus já te deu, Deus sempre vai te dar autoridade para você resolver os seus problemas. Amém? Aí você vai ter autoridade, nem mais coragem, mas é autoridade para dizer que o gigante que ele não é tão grande como ele pensa. E é isso que a gente precisa aprender aqui da Davi. Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus do agora, com esses detalhes na vida de Davi. Porque Davi ele não esperou se preparar para uma batalha. Ele poderia ir no treinamento do exército de Israel, mas ele não fez isso. Ele simplesmente acreditou no Deus e no potencial que Deus tinha dado para ele como experiência. E ele foi. E é isso que você precisa entender. Você, amado, você tem muito. Você tem mais força do que você imagina. Eu quero encerrar contando um testemunho de Borongaturu. Mamãe estava andando no lago central de Borongaturu. A gente conhece, a gente vai muito lá. Borongaturu é a cidade do norte de Goiás, aqui quase perto da divisa do Pará. Tudo para o seu treino em Brasília. E aí, lá no lago central de Borongaturu, tem muito jacaré. E uma criança de 2 anos andando para a babá e a mãe estava perto também. Não, a mãe estava trabalhando e a babá andando com a criança. O jacaré sai do lago assim, crava o braço da criança. Essa mulher foi lá, ela entrou dentro da água, que já estava arrastando dentro da água. Essa babá entrou na água e abriu a boca do jacaré. Ela abriu a boca do jacaré, tirou a criança, largou o jacaré e saiu fora. Com medo de a criança se engolir. Você imagina, ela não sabia a força que ela tinha para abrir a boca da criança. Quem sabe, quem conhece a jacaré, sabe o que eu estou dizendo. Você abriu a boca do jacaré, nossa, que coisa. Mas o desespero dela era tão grande que ela abriu a boca. Então, assim, a gente tem força, só precisa de coragem. Porque o dia que você tiver coragem, Deus vai te falar com Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Eu queria